Boa noite. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá ouvindo bem aí ou não? Agora eu tô. A sua imagem tá um pouco travada, mas tô te ouvindo bem. Melhorou Rich- agora? Melhorou, melhorou. Vamos lá. Richarlison, muito obrigado pela presença, por nos honrar aqui com um bate-papo que a gente vai ter durante essa uma horinha. É, Gostaria de te apresentar dizendo um dado curioso sobre a sua família, que, segundo minhas pesquisas, é a família mais vitoriosa do futebol brasileiro. Temos também a família do Domingos da Guia, né, que foi muito vitoriosa no Bangu, com o seu filho Domingos da Guia também jogando no Flamengo, no Boca Juniors, no Vasco, Corinthians, com o Ademir da Guia sendo pentacampeão brasileiro pelo Palmeiras. Mas naquela época era o futebol antigo, né? Não tinha muitos campeonatos e você, com certeza, podemos afirmar que você faz parte da família mais vitoriosa do futebol moderno, que começou lá com o Vulca, com seu tio, foi jogador na Ponte Preta, né? Com seu pai, o grande Lela, que foi campeão brasileiro com o Curitiba num torneio histórico, que foi muito importante, fez a imprensa da época olhar os olhos para outros eixos, né? A final também foi até contra o Bangu, não foi contra um time tradicional dos 13 grandes. E aí o Lela teve o Alexandre, né, que foi o primeiro filho dele, também campeão brasileiro com o Palmeiras, Libertadores com o Internacional e com o Galo, juntamente com você, né? Você teve o prazer de ser campeão da América com seu irmão. E você enche mais ainda esses títulos da sua família com o tricampeonato brasileiro com São Paulo e com o Mundial de Clubes. Richardson, passar a palavra para você, para suas considerações iniciais. Muito obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo aqui conosco. Boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer. Sempre bom estar contando um pouquinho da minha história, principalmente da minha família, né? Já agradecendo sempre o carinho que eu recebo de praticamente todos os torcedores do mundo, né? Eu fico tão contente quando eu consigo conciliar não só o fanatismo, né, que é individual, cada um tem o seu time de torcer, mas acima de tudo todos me respeitam muito, né? Até é engraçado que eu recebo muita mensagem de corintiano, de palmeirense, enfim, de clubes que são rivais, né? Principalmente do São Paulo, que foi o clube que eu tive a minha maior passagem, né? Foram 5 anos, 4 títulos, mundial e 3 brasileiro consecutivo. Então eu fico muito feliz, desde já agradecido por isso. Mais feliz ainda é realmente de estar recebendo esse dado. É claro que começou pelo meu tio, como você disse, o Vulca, né? Depois passou pelo meu pai, que foi campeão brasileiro com o Curitiba em cima do Bangu, mas é bom lembrar que na semifinal eles tiraram o Corinthians, então, né, não foi por falta de oportunidade de ter grandes na final, né? Eles conseguiram sim fazer um grande campeonato e tirar o Corinthians naquela ocasião em 85, né? Depois meu irmão, que é 1 ano e 10 meses mais velho que eu, então vem primeiro ele, né? Um cara que iniciamos praticamente junto a nossa caminhada no futebol, mas, como você disse, tive um prazer de ser campeão com ele em 2013 no Atlético Mineiro, na Libertadores, né? Um título que entrou para a história do Atlético, um título muito importante, né, para a história do Atlético, depois de 42 anos sem conquista, né, internacional, né, ou nacional, de nível nacional importante. Então, assim, muito feliz, cara, muito feliz porque eu costumo dizer que a história, né, por si conta, né? A gente não precisa ficar se tratado bem, né, o sobrenome Felisbino, que é o sobrenome que a gente leva, né? Então, assim, muito contente mesmo e agradecido por mais uma vez poder contar um pouquinho da. Prazer imenso de todos nós que estamos aqui presentes. Richardson,
Então, para iniciar a sua história, gostaria que você contasse para os corujas, para o pessoal que já te acompanha, como é que foi nascer numa família que estava dentro do mundo futebolístico e como é que foi essa transição do seu pai se aposentar para vocês iniciando a carreira? Na verdade, assim, cara, por incrível que pareça, a gente não teve influência nenhuma, a não ser, né, de saber das histórias, principalmente do meu tio e do meu pai, né? Mas nunca tivemos aquela questão de temos que ser jogadores de futebol também, né? Nesse caso, eu e meu irmão, porque só nós dois que somos os homens da família, né? Do lado do meu tio Vuca nasceram duas meninas, então, consequentemente, principalmente naquela época, o futebol feminino nem existia, então não haveria a possibilidade das meninas, né, seguirem o rumo do pai, né? Então, assim, é bom contar que a gente não teve, né, essa pressão absurda que às vezes, quando você nasce numa família, seja ela futebolística, seja ela musical, seja ela de qualquer segmento, que você tenha, né, algumas pessoas que te forcem, né, a seguir o mesmo caminho, né, porque às vezes o pai foi frustrado. Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo perfeitamente. O pessoal não está me ouvindo ou não está ouvindo o Richarlison? Eu estou ouvindo você de boa. Tá, Quem não está ouvindo, acho que o pessoal consegue ouvir. Espera aí. tá bom, É sem mais problemas. fácil. Já disseram que mudou, agora já estão ouvindo já. Acho que foi Porque só aí eu essa já começo a mudança ficar mesmo. próximo. Eu só acho que eu vou ter que fechar aqui e eu já entro. Fica aí rapidinho, porque eu tenho que ligar o Wi-Fi. Show de bola. Então, gente, vocês estão me acompanhando aqui, né? Muito bacana esse depoimento do Richard. Voltou? Beleza? Agora sim. Agora sim, Show de beleza. bola. Então, voltando àquilo que eu estava falando, então, em 2003 eu fui pro campeão da Taça São Paulo pelo contra o Palmeiras. E naquela ocasião a gente pegou uma chave super difícil, que foi a chave contra o São Paulo. Então, o grande da chave era o São Paulo. E a gente conseguiu classificar nessa chave, que na época classificava só um, não tinha essa mamata, que eram dois, e ainda tinha um monte de clube ainda que podia. E passamos pelas oitavas de finais pelo Botafogo, nas quartas de finais pelo Vasco, na semifinal pelo Cruzeiro, e na final a gente venceu do Palmeiras. Então, assim, foi um campeonato realmente difícil para a gente, né? Vindo de um clube de pouca expressão, né? Mas que a gente conseguiu fazer uma grande história e eu consegui mais uma vez um título. Aí, em 2004, eu fui para a Áustria. Fui jogar no Salzburg, Wolstenholz, que hoje é o Red Bull austríaco, não o alemão, né? E realmente foi uma experiência que acrescentou muito para o meu futebol, porque eu era muito jovem, né? Tava para 21 anos, para 22, como eu sou de 82, mas só faço aniversário em dezembro. Então eu só faço no final do ano, então eu tinha 21 anos ainda. E aí de lá eu passei para o Hoffenheim, da Alemanha, mas foi uma passagem muito curta. Não cheguei nem a jogar muitos jogos, fiz a pré-temporada. Em 2005, retornei para o Santo André. E o Santo André tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2004. Então tinha a vaga da Libertadores, né? E aí sim foi um ano bem legal para mim, porque realmente foi o ano que eu pude apresentar o meu futebol, né, para o mundo, né? Principalmente para o lado da sul-americano com a Libertadores. E aí sim depois, desculpa, minha internet, minha bateria, mas mesmo a gente não tendo, né, passado da primeira fase, eu fiz uma grande primeira fase junto com o Santo André. A gente ficou fora por causa de um gol de diferença para o Palmeiras, que a chave era muito forte, era Santo André, Palmeiras, Cerro Porteño e The Strong. Pega, por favor. Nossa. Põe aqui para mim, por favor. Então era muito forte. A gente ficou fora por causa de um gol
E ainda porque o Cerro Porteño, na última rodada, fez jogo de compadre com o Palmeiras, e a gente pegava o The Strong, a gente precisava fazer um grande resultado, com muitos gols, a gente conseguiu fazer lembro na época que a gente fez 6-0 no The Strong, aqui em Santo André. Fica muito próximo, mas aí eles fizeram jogo de compadre e classificou realmente o Palmeiras e o Cerro Porteño. E aí sim, foi quando começou, né? Realmente o meu futebol foi visto e os 4 grandes clubes de São Paulo contactaram para querer o meu trabalho na sequência. E aí foi quando eu aceitei o São Paulo, né? E todo mundo já sabe que de 2005 a 2010 eu trabalhei lá e pude ser campeão em 2005 já do Mundial e na sequência 6, 7, 8 do Brasileiro pelo São Paulo. Richarlison, queria voltar um pouquinho no tempo. Eu achei muito bacana um depoimento seu quando você se recusou a perder um ano letivo, né? E eu sou um professor de história e eu já pensei muito esse assunto e gostaria que você desse umas palavras sobre isso. Como é que o Estado, os próprios clubes podem lidar melhor com essa questão dos atletas da categoria de base em relação aos estudos deles? Porque a gente sabe que muito desse pessoal, eu fui um dia, né, uma pessoa que sonhou em ser jogador de futebol, até treinei na base de São Caetano durante algum tempo. É muito pouco as pessoas que conseguem efetivamente virar profissionais, né, depois. E muitas vezes não tem o acompanhamento dos estudos, né, ao longo do seu percurso de base e ficam ao léu ali, né, sem realizar o sonho, sem ter o estudo completo. O que você acha que os clubes podem fazer, as prefeituras, os governos? Na verdade, assim, primeiro as pessoas, principalmente os jovens, né? Eles têm que saber que antes de você ser um grande profissional, você tem que ser um grande cidadão. Como é que você é um grande cidadão? Você tem que ter estudo. É ali que você vai aprender. Além da vida, né, que te faz aprender as coisas, né, aquilo que te traz sabedoria, que te traz discernimento, que te faz aprender a história do Brasil, do mundo, é estudando, né? E hoje em dia, mais ainda, você tem que pensar que 10% só de todos esses atletas que tentam a carreira de futebol, que conseguem uma boa vida, que conseguem continuar vivendo somente do futebol mesmo depois de parar. Então, assim, é importante salientar que se você não pode, né, para os estudos, às vezes você vai ter que dar 10 passos para trás depois, porque você não conseguiu ser um grande profissional ou você não conseguiu nem chegar no profissional para você depois tentar ser alguém na vida. E aí é um atraso desnecessário, porque hoje a gente não pode também deixar de falar que os clubes eles dão essa sustentação para os atletas de base. Então, sim, vai muito do individualismo de cada um, de querer ou não, né, estudar, de querer ou não aprender, de querer ou não conciliar as duas coisas. Eu estou dizendo por mim, porque eu até em 2009, já jogando no São Paulo, eu tentei fazer uma faculdade de educação física e não era à distância, era presencial. Só que realmente não dava. Aí é uma outra questão, porque o calendário brasileiro não nos deixa, não nos dá aresta para a gente conciliar as duas coisas. Como eu tinha que estudar todo dia, só que aí nós viajamos 2 dias antes para a Libertadores, né? Na sexta-feira, às vezes, o Muricy mandava a gente concentrar, então às vezes eu ia na faculdade uma vez na semana. Realmente aí não tem como. Mas na categoria de base, você não tem esse calendário. E a maioria dos jogos são sempre de finais de semana. Sim. Então você consegue sim estudar, você consegue sim conciliar as duas coisas tranquilamente. Mas o que acontece? A grande maioria dos atletas ou dos jogadores profissionais, eles atrelam o sucesso sem atrelar a escolaridade. Então, esses jovens que começam, né, a buscar o seu sonho, às vezes eles acham que não é necessário
o estudo? Ah, porque eu vou ser um jogador de futebol, eu vou ganhar muito dinheiro e não vou precisar estudar, porque aí vou ganhar dinheiro e aí vivo do meu dinheiro do futebol. É um pensamento correto? Quem sou eu para dizer que não, né? Às vezes tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não consegue dividir as suas atenções. Mas o que eu estou dizendo aqui é que realmente as pessoas têm que aprender que antes de você querer ser um grande profissional, você tem que lembrar que para você viver numa sociedade, você tem que ser um cidadão, né? E você só consegue formar um cidadão, seja um bom cidadão ou não, seja com uma escolaridade boa ou não, numa escola pública, numa escola particular, como a gente sabe que a gente tem um déficit de educação absurdo, mas aí é uma outra história, né? Nós não estamos aqui querendo falar do ensino fundamental, do ensino médio, ou nós estamos aqui querendo falar de cidadãos formados, né? De pessoas que buscam a formação básica, que é o segundo ano letivo, né? O segundo grau, concluir o segundo grau. Ninguém está aqui querendo pedir para que você vire, faça faculdade ou vire um, enfim. É só para você se tornar um grande cidadão. Você saber as coisas básicas da vida, né? Como é impressionante se você chegar para um Ô, Richard, 70%. queria te fazer uma pergunta. Você acha que esse fato de você ser uma pessoa que sempre buscou ler, de estudar, né, ter suas responsabilidades como cidadão, como você está falando, isso te favoreceu para, além do seu talento natural de jogador de futebol, para você ser um jogador extremamente versátil taticamente, né, em entender as concepções de diversas posições além, dentro do campo? Na verdade, assim, existe etapas, né? A gente tem que trabalhar com etapas, certo? A minha começou desde a minha base familiar, né? Com a minha mãe, com meu pai, me dando educação, mostrando aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? E me dando o livre-arbítrio de escolher aquilo que eu queria como ideal para minha vida. Depois veio a escola, onde realmente eu aprendi a história, né, da vida, né, seja do Brasil, do mundo, dos acontecimentos, enfim. E também aprendi o que é certo, o que é errado, aonde novamente eu tive o livre-arbítrio de escolha. Mas existe uma coisa muito importante para quem quer ser um grande profissional. É você se sacrificar em algumas áreas da sua vida, para você se dar bem. No meu caso, eu contei algumas histórias, né? Eu abri a mão, né? Muitas vezes, como eu não tinha recursos financeiros, mesmo eu tendo vindo de uma família de boleiro, onde meu pai jogou, foi campeão brasileiro, mas naquela época o futebol não era muito rentável, né? Uhum. Os grandes atletas não ganhavam tão bem, né? Ganhava sim para viver bem, mas acabou se não guardasse, se não soubesse guardar, no final da carreira ia ter que trabalhar, ia ter que fazer outras coisas, e realmente foi isso que aconteceu com o meu pai, né? Então foi um aprendizado que eu tive, né, dentro de casa, para que eu não errasse, que era enquanto eu estivesse ganhando dinheiro com o futebol, eu soubesse guardar para que não acontecesse igual aconteceu com o meu pai. Ou seja, uma das coisas que me fizeram a aprender a me sacrificar foi isso. Eu abri mão de muita coisa durante minha carreira. Abri mão de sair à noite com os meus colegas. Abri mão de, às vezes, de treinar, né, só o normal. Então, assim, acabava o treino, eu ficava lá, buscando o meu melhor, né? Treinando mais, buscando mais. Então, assim, existem várias coisas que você tem que saber que para você se tornar diferente dos outros, ou para você ser mais ou melhor, né, se destacar, você tem que ter isso, né? Então, eu acho que isso foi várias coisas que aconteceram na minha vida que fizeram eu ter essa facilidade, principalmente de gostar de estudar. Porque realmente, para você ser um coringa, não é tão simples, né? Sim. Você vê que existe pessoas que têm uma facilidade de ser finalizador, como um grande atacante. Mas se você pedir para ele fazer uma marcação, ele não consegue. Ele vai ser expulso, ele vai fazer falta, né? Ah, tem pessoas que conseguem jogar muito bem de lateral. Mas se você pedir para ele fazer um zagueiro, ele não vai conseguir, né? E assim, graças a Deus pelo tanto que eu tive, né, buscando conhecimento, né, tentando melhorar, perguntando para aquelas pessoas que tinham mais tempo
principalmente de domínio sobre a posição. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu não sabia. Isso é muito importante. Não tenha vergonha de ser humilde e falar para as pessoas, olha, eu não consigo, você pode me ajudar? Né? E querer realmente aprender, né? Porque assim, existe a pessoa que acha que sabe muito e realmente não quer mais aprender. Aí essa aí vai estagnar e realmente vai ter problema, né? Vai ter um grande problema. Então, eu acho que algumas coisas, com certeza, me ajudaram a eu ter essa facilidade de ser versátil dentro de campo. Corujas, uma aula aqui que o Richarlison está dando, os caminhos para a gente se tornar um grande cidadão, não só apenas um grande cidadão, como uma pessoa de sucesso e empenhada na atividade que resolveu fazer como trabalho. É muito importante isso que você falou sobre a humildade de perguntar, né? A humildade de não saber, porque em sala de aula a gente vê os alunos com muito potencial, mas eles têm vergonha de perguntar alguma coisa por causa da zoação dos amiguinhos. Mas as pessoas têm que entender que ninguém ali sabe tudo, nem o próprio professor sabe tudo. O professor também está ali para aprender junto com os alunos. Então é muito importante a gente procurar se inteirar sobre as coisas, ler, perguntar com toda a humildade do mundo para quem tem uma experiência maior no assunto que você queira saber. Richardson, aproveitando esse papo da versatilidade, você era um camisa 10, né? No Santo André e no São Paulo, para a gente voltar ao papo de futebol, o Muricy te recuou para volante. E ali foi uma época brilhante, com um tricampeonato. Como é que foi essa mudança de posição sua? Que de importante, que de fenomenal tinha naquele elenco para ser tricampeão seguido? Na verdade, sim. Primeiro, vamos voltar naquilo que eu falei, né? Quando eu percebi que eu não teria espaço como meia, né? Porque era o Danilo que jogava e vinha vindo de grandes títulos, né? Não só Libertadores, como Mundial em 2005, né? De alguma forma eu estava tentando, né, me encaixar, me achar dentro do São Paulo. E logo depois que o Josué e o Mineiro saíram, né, que os dois foram para a Alemanha, realmente ficou essa lacuna, né, nessa posição. E o Muricy tentou contratar, se não me engano, na época ele contratou o Fábio Santos, contratou o Ramalho, contratou o Arouca, contratou um monte de atletas da posição e realmente ninguém conseguiu encaixar, né? Ele tentou recuar o Souza também não conseguiu, né? Ele tentou fazer um monte de experiências. E aí ele chegou até mim e falou, olha, você não quer dar uns 3 passinhos para trás, não? E tentar jogar mais de frente, pegar a bola e vir de frente, eu acho que você vai se dar bem nessa posição. Aí eu falei, professor, podemos tentar, não tem problema, né? É claro que eu gosto de estar mais próximo do gol, né? Sempre gostei. Aí ele falou, não, isso não vai te impedir de estar mais próximo do gol, né? Mas você vai ter uma função diferente que você vai ter que ajudar um pouco mais na marcação, né? Mas eu falei, não, vamos lá. E realmente, né? Aí nós voltamos naquela questão de humildade, de você perguntar. Aí eu fui, né? Comecei a olhar mais Mineiro jogar, Josué jogar, as pessoas que tinham domínio naquela posição. Fui olhar fulano, fui olhar cicrano, e fui olhando. E fui treinando. Aquilo que eu tinha dificuldade, eu perguntava. Professor, tá certo aqui? E quando acontecer isso aqui, eu saio ali ou não? Eu espero aqui. Eu preciso cobrir o lateral, eu preciso cobrir o zagueiro. Cara, eu fui perguntando. Foi isso, sabe? E aí eu tive a felicidade de, né? A gente encaixou. Vamos dizer assim. E aí eu tive a sorte também de chegar um cara de extrema qualidade, mas também com uma humildade absurda em querer aprender, que foi o Hernanes. Então isso me ajudou muito, além da qualidade que ele tinha, além de ser um cara também versátil, porque o Hernanes também era meia, né? A gente chegou um pro outro e falou, olha, para a gente se dar bem, a gente tem que jogar junto, um jogar pelo outro. E realmente foi incrível que a gente encaixou de uma forma que nem a gente acreditou, né?
Era um simples olhar, ele já sabia que ele podia ir, e eu tinha que ficar, ou eu ia, ele ficava, enfim. E o segredo, não teve segredo, porque o que acontece? Aquele elenco de 2006, 2007, 2008, nós éramos muito humilde no sentido de nunca achar que a gente era o melhor time. E a gente treinava muito, exaustivamente. Não só pela parte do Muricy, mas muito também pela parte do Rogério Ceni, né? Se você pegar os títulos que a gente teve em 2006, 2007, 2008, o nosso diferencial era que a gente tomava pouco gol, né? Nós tínhamos uma defesa muito sólida. E essa defesa era sólida porque realmente a gente treinava exaustivamente a parte defensiva, né? A gente, além de tomar pouco gol, a gente também não era de fazer muito gol, porque a gente tinha esse equilíbrio. Vamos defender primeiro, que uma hora a gente vai fazer gol. Então, assim, não tinha segredo, né? Era muito trabalho, muita conversa. Eu acho que talvez o segredo era esse, né? O Muricy era bom ouvinte, ouvia muito, né? O Muricy nunca foi aquele treinador que o que ele falava era aquilo, não podia mudar. Pelo contrário, ele falava, mas ele escutava. Às vezes, na boca do túnel, a gente mudava a formação tática dele, só virava para ele falar, professor, nós vimos a escalação do time adversário, eles vão jogar no 4-3-3. Não é melhor a gente recuar o Richards como um lateral falso para a gente jogar num 4-3-3 também? E aí o Muricy falava, realmente, não, vamos entrar assim. Se eu souber, se eu ver que não está dando certo, realmente eu mando, né, um toque para alguém na beirada do campo e a gente volta naquilo que a gente ia fazer no início. Mas realmente pode sim começar. Então, assim, eu acho que essa humildade que a gente tinha, não só dos atletas, mas também do comandante, né? Que é sempre importante dizer que a hierarquia ela é importante, mas o cara que ele tem o poder do topo da hierarquia, ele tem que ser flexível para que as coisas aconteçam. Claro que ele tem que ter a sua postura, os seus ideais, mas, acima de tudo, quando você vive numa sociedade ou quando você vive num grupo onde mais pessoas pensam, né, você tem que ter essa flexibilidade de ideias, né? De você saber captar as ideias dos outros, né? Claro, peneirar, né? Trazer junto com aquilo que é o seu ideal e você compartilhar, né? E chegar no denominador final. Eu acho que isso que era legal na nossa equipe, né? A gente sempre conseguia chegar no denominador final. Claro que muitas vezes as melhores ideias vinham do professor Muricy, que claro que ele tinha o domínio sobre aquele elenco, por isso que a gente conseguiu, né, ser tricampeão consecutivo, um feito que eu acho que vai ser muito difícil de acontecer num campeonato de pontos corrido, né? Vamos se passar anos e anos, séculos, décadas aí, dificilmente vai ter time que vai ganhar 2, vai ganhar 3, mas assim, consecutivo, eu acho muito difícil. Então, primeiro eu me sinto, claro, lisonjeado de ter participado. Daquele elenco somos só 9 tricampeões, né? Então, assim, foram poucos que ficaram nos 3, né? Se eu não me engano, é eu, Rogério, Miranda, André Dias, Bosco, Souza. Esqueci. Júnior, Reasco e eu acho que o Aloísio. Somos esses. 9. Então, assim, para mim é um privilégio maravilhoso ter esse feito na minha carreira, né? Porque eu sei que vão passar anos de Campeonato Brasileiro, mas quando falar de 2006, 2007, 2008, vão lembrar, né, do São Paulo e, consequentemente, vão lembrar de mim. Então, assim, cara, eu acho que o segredo foi esse, a gente saber ser humilde, né, e ter essa troca de informações, que eu acho que é muito importante quando você trabalha em grupo. Com certeza. Richarlison, tem algum momento que é mais marcante dentro dos vários que você vivenciou no São Paulo? Alguma Cara, eu história? acho que claro que um dos momentos mais importantes para mim foi, com certeza, o título mundial, né? E aí a gente vai falar de sonho, né? Aí a gente vai mexer com o sonho, né? Eu, como qualquer outro garotinho, sonhava em ser jogador de futebol, né? Mas entre sonhar em ser um jogador de futebol Tem um e grande entre percurso. sonhar em ser um grande atleta, chegar num grande clube,
ser um campeão mundial é um sonho muito distante. Então, assim, você chegar é legal, né? Agora, você conquistar o ápice do futebol é difícil você saber. E você digerir isso, né, mesmo depois de ter acontecido. Eu vinha de clubes pequenos, de menos expressão, né? Santo André, Ituano. Cara, chegar no São Paulo já era um sonho realizado. Então, imagina ser campeão mundial. Na primeira, presta atenção, na primeira disputa minha dentro do clube. Então, olha a pressão, né? Eu tinha disputado o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro não tinha acabado. Então, assim, a primeira disputa minha num grande clube valendo o título foi o Mundial, né? Aí, no finalzinho, depois que, né, acabou o Brasileiro, que a gente não conseguiu, mas, enfim, imagina o que não passava pela minha cabeça. Primeiro, eu era fã de alguns que estavam ali. Já começava por aí. Segundo, cheguei no São Paulo, os caras campeão da Libertadores. Falei, meu Deus, olha onde eu tô. E aí eu ser escolhido dentro de 23 atletas para representar o São Paulo num campeonato mundial, onde enfrentaria o Liverpool, que era um time que na época era imbatível. Tava 12 jogos sem perder, 12 jogos sem tomar gol. Falei, meu Deus, onde eu tô? É isso Maior mesmo? campeão inglês da Champions League. Melhor campeão inglês. Então imagina, cara, né? Um mix de coisa passando na minha cabeça. Jovem, com 24 anos de idade, né? Não, 24 não, minto. 2005, 22 para 23, né? Porque eu faço 27 de dezembro, então eu não tinha feito 23 anos. Então imagina, 22 anos, cara, de idade. Já ter realizado o sonho de ter chegado a um grande clube. E foi E ter próximo do sido seu campeão. aniversário, né? Imagina aquele aniversário, como que eu não comemorei, né? Exatamente. Então, assim, imagina como foi, cara. Então, assim, a ficha não caía, né? E realmente, para mim, vai ser marcado pro resto da minha vida, porque foram momentos incríveis, né? Vamos dizer mais uma vez, né? Vão passar anos e anos e vai ser difícil, né? Um time sul-americano conquistar o Mundial, haja visto o ano passado, né? Que o Flamengo tinha um grande time, mas não conseguiu vencer. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil, né? Um clube brasileiro ou um clube sul-americano vencer um clube europeu, né? É muito difícil. Não é sempre que isso acontece, visto que a soberania dos europeus é a esmagadora sobre, né, os sul-americanos. Então, para mim foi marcante, eu vou levar para o resto da minha vida com certeza. E, Charles, você se destacando absurdamente no São Paulo, você teve oportunidade na seleção brasileira, né? Mas você não foi muito aproveitado. Por que você acha? Na verdade, assim, cara, é uma história que eu até dou risada, mas como eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, eu sei que não era para ser, né? E a minha vida é pautada sempre em coisas boas, e aquilo para mim eu acho que foi o que tinha que ser. Por que eu vou te dizer? Mais um sonho que se realizaria na minha vida. Imagina que eu sonharia chegar numa seleção brasileira. Já era um sonho distante chegar num grande clube, depois ser campeão mundial. Imagine chegar numa seleção brasileira. Tá entre os 23 jogadores do Brasil, né, dentre milhares que tem, escolhido para representar a minha pátria amada, né? Vestir a camisa da seleção brasileira. Então, já foi uma vitória. Realmente, eu tive 2 jogos, né? Eram amistosos, foi contra a Irlanda do Norte e a Suécia, né? Consegui ganhar os 2 jogos, mas foi logo no comecinho de 2008. E a Copa naquele ano era só 2010, era 2010, né? Não. É 2010. Era 10, né? Então. Isso. E então tinha 2 anos, nem as eliminatórias estavam perto ainda. Então era só amistoso. E quando eu voltei para o São Paulo em 2008, nós não começamos um grande brasileiro. E aí você sabe como que é, né, as pessoas, né?
as pessoas começaram a dizer que eu tinha voltado à seleção de salto alto. Que eu não era aquele Richarlison, sabe? Que era antes de ir para a seleção brasileira. E realmente o Muricy me tirou do time. E eu fiquei praticamente o segundo semestre quase todo no banco de reserva. Foi aparecer nos últimos jogos e naquele mesmo ano teve outros amistosos. E aí você no banco você não vai ser convocado para a seleção brasileira, né? E aí eu voltei a jogar em 2008 e 2009 eu já não tive um ano tão bom. E aí realmente eu não voltei para a seleção brasileira mais, né? Aí, se eu não me engano, foi o Michel Basto, que foi de lateral esquerdo, se eu não me engano, foi o Cortez, eu não me lembro muito bem quem, o Marcelo, enfim. Aí já tinham outros laterais. Mas, cara, eu não me frustrei, não, sabe? Eu até brinquei com o Muricy outro dia, que eu falei assim, pô, professor, foi o senhor que me tirou da seleção, hein? Era para eu ter ficado uns bons 4 anos lá. Mas eu agradeço, cara, porque eu não sei o que seria da minha vida, né? Às vezes poderia ter sido uma coisa negativa, né? Realmente eu poderia ter deixado o sucesso subir na cabeça e ter me feito outra pessoa, né? Ter atrapalhado essa clareza de ideias, né? Que eu tenho hoje, né? Por ter passado por isso, né? Isso também veio como crescimento como ser humano para mim, como profissional, né? Que, cara, é muito fácil você chegar, mas é muito difícil você se manter. O você se manter é muito difícil, tá? Então, assim, eu agradeço o Muricy por ter feito isso também. Fez parte do meu profissional, fez parte da minha índole, do meu caráter, do meu crescimento como ser humano. Então, foi isso. Realmente foi isso. Eu ter voltado para o São Paulo, ter ido para o banco de reserva e, consequentemente, não tem como, né, você, no banco de reserva, ser convocado para a seleção brasileira. Por mais que você tenha feito grandes jogos, que foi o meu caso, né? Eu lembro até hoje que no segundo jogo, né, que o Brasil estava precisando de um substituto para o Roberto Carlos, né, que marcou história, né, na seleção brasileira como lateral esquerdo. E eu lembro até hoje que no segundo jogo o Galvão Bueno falou desse jeito: agora sim a seleção brasileira conseguiu achar um substituto à altura do Roberto Carlos. Estamos muito bem servidos na lateral esquerda. E um fato que hoje me sinto lisonjeado de contar, que é um cara que eu tenho um cara como ídolo, né, no futebol atual, um monstro da lateral esquerda, que se chama Marcelo. Eu tenho o prazer de dizer que naquela ocasião ele foi meu banco. Olha só, Marcelo vindo do Real Madrid e eu do São Paulo, e eu fui titular e o Marcelo foi reserva. Então, assim, para mim foi um privilégio. Hoje ver ele brilhando com a camiseta da seleção brasileira, do Real Madrid, toda a história que ele tem do futebol mundial, né? Ter um cara que eu tive do meu lado, podendo aprender com ele, apesar de ele ser muito jovem naquela ocasião. Se eu não me engano, o Marcelo estava para 17, 18 anos, muito jovem, né? Mas é uma história que eu vou poder contar para os meus filhos, para os meus netos. Cara, acredito, o Marcelo foi meu banco de reserva na seleção brasileira, né? E o cara hoje com uma história incrível, uma história linda, não só no Real Madrid, mas em todo o futebol mundial. Então, assim, cara, eu sou muito grato, cara, a tudo que aconteceu na minha vida. Não tenho arrependimento nenhum, né? Muitas pessoas me perguntam, pô, cara, depois do seu grande auge, né? Por que você não foi jogar na Europa? Cara, o que eu tive de proposta em 2008 para jogar na Europa não foi brincadeira. Mas eu me sentia tão bem no meu país, eu tinha uma identificação tão grande com o São Paulo, que nada me fazia pensar em outra coisa a não ser continuar a minha carreira, né, dentro do São Paulo. Tanto é que eu renovei com o São Paulo mais 2 anos e meio, né, que foi final de 2007 para 2008, e realmente recusei inúmeras propostas de times europeus, né? Uma que os caras vieram assim absurdamente foi o Roma na época da Itália, né? Que era um grande time na época em 2008, Totti, aquele grande time. Então era absurdo, né? A pessoa não aceitar. Mas eu não me senti à vontade. E realmente eu preferi ficar com a minha carreira aqui, mesmo em 2010, depois que eu, né, estava para sair do São Paulo, né? Também tive algumas propostas da Europa, mas
preferi continuar no Brasil, fui para o Atlético Mineiro, então assim, não me arrependo de nada e sou muito feliz por tudo isso que eu passei. Richarlison, uma informação engraçada. Se você tivesse ido para o Roma, eu atualmente namoro uma italiana torcedora do Roma. Seria sua fã. Ó, que legal! Richarlison, eu tenho certeza que você não teve esse salto alto, como alguns quiseram te dizer, porque você sempre se demonstrou uma pessoa muito centrada, muito educada, respeitosa. Eu não quero fazer desse assunto o principal da live, mas não tem como não abordar o preconceito que fizeram com você ao longo da carreira, né? Com aquele papo de homofobia. Mas para além de ficar focado nisso, queria que você comentasse mais no sentido pedagógico, porque a gente vê hoje em dia o Bahia fazendo ações nesse sentido. A gente vê o Independente da Argentina, que tem um departamento criado para tratar desses assuntos LGBT e tentar inserir no mundo do futebol. A gente vê uma proliferação. Eu tenho grandes amigos aqui no Rio que disputam liga de futebol de 7 de times gays. Então, como é que você vê esse movimento que está acontecendo? Primeiro, assim, é um assunto muito complexo, né? Sim, muito complexo. Teria que trazer a história, trabalhar uma antropologia, saber de onde surgiu, né? Tratar de uma coisa que é grave, não só no sentido homofóbico, né, homoafetivo, mas que é em termos éticos, em termos sociais, em termos raciais, que é o preconceito. Então, é muito complexo, né? Mas vamos falar da homofobia. Eu particularmente, né? Não quero que me interprete mal. Eu acho um absurdo, né, a criação dessas ligas gays, né? Isso demonstra o quanto os próprios homossexuais são preconceituosos. Por quê? Se a gente está falando que não poderia haver uma divisão de gêneros, a gente não pode fazer uma liga paralela, né? Porque, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que aprender é que nós não precisamos aceitar as coisas. A gente precisa respeitar. E o respeito, ele é muito importante em qualquer segmento. Seja ele, vamos voltar, homofóbico, seja ele, né, social, seja ele ético, seja ele, enfim, qualquer área. Então, assim, dá margem para as pessoas atribuírem que os próprios gays não querem ter contato com os heterossexuais. E eles dão margem maior ainda de ter essa divisão, esse preconceito, né, de que não pode ser uma mistura de gêneros. Então, assim, acaba mesmo, né, que os próprios gays não aceitando essa possibilidade de trabalhar com os héteros. Podemos dividir assim, nós estamos falando da homossexualidade, né? Então, assim, presta atenção, né? Se você fosse um homossexual, teria problema algum você ir num vestiário com um heterossexual? Cara, eu não vejo problema nenhum. Porque quando se tem um respeito, e isso, o respeito, ele vem da sua base familiar, porque eu, quando criança, eu tomava banho junto com a minha mãe, e nem por isso eu ia lá mexer nas coisas da minha mãe. Porque não me era direito. Ela me ensinou o que é respeito. E nem por isso, por ela estar pelada ali, né, eu teria direito de ir lá mexer. É como na rua. Não é porque uma mulher sai com o shortinho curto que o cara é obrigado a passar a mão na mulher. Isso é falta de respeito. Sim. Entendeu? Então a pessoa tem que aprender que tem que respeitar. Você não precisa aceitar a situação de ninguém. Eu não preciso aqui aceitar seu cabelo grande. Mas eu preciso respeitar, que é uma decisão que você quer. Então a pessoa tem que aceitar o respeito, aceitar o limite da onde ela pode chegar com a outra pessoa. Isso é divisão de espaço. E aí a gente vai ter que trabalhar uma parte que é socióloga, né? E aí nós vamos aprofundar em assuntos que muita gente não deve nem saber, né?
que muito mais importante que é falar da homossexualidade, hoje uma coisa que afeta o mundo se chama suicídio e as pessoas não sabem. Para as pessoas isso é só números. E aí nós vamos mais perto ainda. Vamos falar da Covid-19, que hoje nós vemos notícia de morreram 85 mil pessoas já no Brasil e tratam o ser humano como simplesmente números. É muito difícil. Hoje nós vivemos numa sociedade esmagadora, onde eles querem impor coisas e a gente, infelizmente, a gente tem que ser, né, aceitar para viver nessa sociedade. Isso é muito ruim, cara. Você não ter o livre-arbítrio de falar, porque você pode ser taxado como um cidadão onde você não se engloba no meio dessa sociedade. E por isso que existem pessoas que se suicidam. Porque não tem uma estrutura suficiente para aguentar isso. Isso é péssimo, cara. Isso é doloroso. Sim. Né? E aí, se nós formos pegar a estatística, a maioria são 79% pessoas de 15 a 29 anos que são os maiores suicidas no nosso mundo. Olha que absurdo. Quantos sonhos são terminados por causa de sociedade? Por causa dessa falta de respeito. E você saber que eu tenho que aceitar a forma com que você... Não, tenho que respeitar a forma com que você lida com qualquer situação. Entendeu? Então, assim, a gente acaba falando só da homossexualidade, que, claro, que é uma coisa que realmente tem que ser discutida, e é uma coisa que no Brasil é absurdamente, né, esmagadora a forma com que as pessoas tratam o homossexual, seja ele gay, seja ele lésbica, seja ele trans, seja ele qual seja o seu gênero, né? E a gente vê dentro do futebol ainda um grande machismo, né? E aí a gente vai no mundo, a última notícia que a gente recebeu, né, que foi de um cara na Premier League, que ele escreveu uma carta anônima com medo, dizendo que ele é gay, dizendo que ele está vivendo depressivo, mas que ele vai deixar o futebol porque ele não consegue conviver com a sociedade que diz que ele não pode ser um grande jogador de futebol. Que absurdo, cara. E as pessoas não estão nem aí com isso. É mais um na estatística que vai deixar, ou vai se suicidar, ou vai se frustrar, e vida que segue. Cara, é um absurdo, sabe? Eu assim, eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui para defender bandeira, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor que ninguém, eu não estou aqui para dizer que o mundo, eu faço parte do mundo melhor, eu sou pecador, eu erro, eu falho, mas eu tento ser sempre o melhor. E eu tento sempre ver o lado da outra pessoa e respeitar. Sim, todos nós. Quantas pessoas que me veem, só para terminar meu raciocínio, quantas pessoas que me veem no meu Instagram, no meu direct, né, que são gays, que me chegam e falam, nossa, como você é lindo, como você é gostoso, e eu nunca destratei. Pelo contrário, eu respondo, valeu, cara, obrigado. Né? Às vezes até brinco, cara, são seus olhos. Imagina que eu sou lindo, imagina... Cara, às vezes o cara tá te mandando uma mensagem porque ele já mandou para outra pessoa e a pessoa esculhambou, a pessoa mandou ele para aquele lugar, xingou, enfim. E ele tá precisando daquele momento achar aquilo normal, né? É claro que existem as pessoas que não têm respeito. Aí você tem que colocar o respeito para essas pessoas. Cara, você está desrespeitando, né? Quando passa do limite, você também tem que colocar as pessoas no lugar dela. Mas, quando vem dessa forma, por que eu vou esculhambar o cara? Cara, você tá maluco, mano? Meu negócio é mina. Tá louco? Como a maioria faz. Não, cara, obrigado pelo elogio, isso é um elogio. Eu vou respeitar a opinião dele, a opção dele, e vou tratá-lo ele. Se a história aprofundar e não for aquilo que eu quero, aí eu vou chegar para ele e falar, cara, não é o que eu curto, eu respeito sua opção, mas
Um abração, obrigado pelos elogios aí. E vida que segue. As pessoas têm que entender isso. Isso chama maturidade. Sabe? Então é isso, cara. É simples. Não tem segredo. Né? Não tem segredo. Se você usar a palavra respeito, não tem segredo. E aí a gente vai voltar naquele assunto de que não é só no meio homofóbico, não é só no meio social, é no meio ético, é no meio religioso, é no meio político. Um exemplo, não é porque eu não sou PT que eu sou obrigado a esculhambar quem é petista. Não, eu não aceito. Se vier discutir comigo, eu vou discutir. Olha, cara, eu não aceito por causa disso, disso, mas eu respeito a sua opinião. E acabou, cara. O mundo seria tão melhor, seria tão mais agradável, mas não é simples. A gente sabe que isso vem, ó, né? Vem de uma ditadura que aconteceu, né? Vem do Hitler que esmagou os judeus. Então vamos lá, né? Aí a gente vai vindo, né? Vem dos próprios imigrantes na época que os japoneses vieram na imigração brasileira, que os brasileiros não queriam aceitar porque eles eram de uma raça que não tinha força. E aí os japoneses muito inteligentes trabalharam no psicológico e mostraram que não era só a força, que enfim. E a gente, como você é um historiador, sabe mais do que eu, né? Então, muita coisa, cara. Mas o que é triste, infelizmente. É muito triste. Eu queria aproveitar para também comentar sobre... Você falou algo muito importante sobre não normalizar as mortes da Covid, né? Porque pensar nos que faleceram, rememorar suas trajetórias, suas conquistas, seus carinhos, é um caminho, é uma homenagem que a gente faz para honrar a passagem dessas pessoas e não tratá-las como número, como estatística, retirando a possibilidade de luto de quem ficou e da sensação de que essa pessoa foi em vão, né? Então não se deve naturalizar nenhuma morte e temos que sempre estar com compaixão por qualquer um, né? Qualquer um, mesmo aquele que você não conhece. Vamos lembrar dessas pessoas. E para além disso, né? Como você muito bem falou, vivemos em sociedade. A gente não vive isolado. Eu, o Yugi, Coruja, sozinho numa ilha. Eu estou em contato com o mundo, com as pessoas. Então, a gente tem que ter limites de respeito, de empatia, de cidadania, que com isso a gente pode produzir, assim a gente espera, né, uma sociedade mais igualitária, mais livre desses preconceitos, que vive em harmonia, que com isso pode evitar muito desse assunto, esse dado que eu não sabia sobre o suicídio, né? Porque é realmente impressionante. A pessoa nasce num mundo em que pela opção sexual dela, ou por ter nascido mulher, ou por ter nascido negro, ou desfavorecido economicamente, né? Ou por algum outro motivo, ela vive num mundo que está o tempo todo enxuvando, fazendo uma chuva de cobrança, de preconceito, dizendo que ela não é capaz, que ela não merece. Então, galera, o Richardson deu uma aula aqui, foi brilhante. Vamos ter esse respeito ao próximo, essa empatia, essa compaixão. Paixão vem de pátio do grego, que é compartilhar a paixão com o outro. Então, esse é o recado para a gente prosseguir nossa conversa. Richard, fala um pouquinho sobre o Atlético Mineiro. E educação física, que eu sei que você está fazendo faculdade de educação física, né? Acho que é muito interessante a educação física ser pensada como um papel importante na inserção dentro das escolas, já fazendo esse trabalho pedagógico, né, de inserir essas pessoas que sofrem esses tipos de preconceito. Mas, voltando para o futebol, queria que você contasse um pouquinho sobre a passagem do Galo, né? Tem muito atleticano aí assistindo também. E como foi esse sonho, que eu acho que deve ser sonho de todo mundo, né? Uma das pessoas que você mais ama é a sua família, seu irmão, vocês levantaram uma Libertadores juntas, né? Cara, mais um fato incrível, né, que aconteceu na minha vida, mais uma bênção, vamos dizer assim, né? Primeiro, assim, no final de 2010, eu tive inúmeras oportunidades de trabalhar em vários clubes, né? E realmente, quando eu escolhi o Atlético Mineiro,
muita gente falou, cara, o que que esse cara fez? Porque realmente o Atlético vinha de 42 anos sem ganhar títulos, né? Um clube que estava voltando, né? Em 2000 ele estava voltando a estar próximo, né? Porque o Atlético passou por um período difícil, 2009 caiu para a segunda divisão, enfim. Então estava se reestruturando, vamos dizer assim. E o pessoal, nossa, o que esse cara vai fazer no Atlético? Mas como eu disse na live, né, no começo, né, que eu acredito muito em Deus, e na hora ele falou, vai, pode ir, vai que eu tô te mandando para lá, e de certa forma alguma coisa ia ser de bom, né? Realmente foi. Então eu tive o primeiro ano ruim, foi 2011, a gente quase caiu para a segunda divisão, mas passamos. Em 2012 o Atlético investiu pesado, né? Trazendo o Jô, trazendo o Hever, trazendo o Ronaldinho Gaúcho, trazendo Josué, trazendo Gilberto Silva, trazendo Tardelli, um monte de gente, né? Que já tinha uma história incrível no futebol, né? E que queria, né, montar um time realmente para disputar título. E realmente foi um ano incrível para a gente. A gente foi vice-campeão brasileiro, né? Perdendo para o Fluminense do Muricy na época. E consegui minha vaga da Libertadores, consequentemente. E nessa época, meu irmão estava no Inter de Porto Alegre. Ele tinha feito várias campanhas boas, 2009. Agora eu não me lembro. Foi campeão da 2010 foi campeão da Libertadores. Libertadores. Enfim, estava passando por uns momentos legais lá. Só que ele já estava meio que querendo sair. Se eu não me engano, ele estava no Flamengo. Não lembro. Não sou muito bom para isso. Né? Mal e mal lembro as coisas, quanto mais do meu irmão. Mas surgiu a oportunidade de o Atlético estar atrás de um atacante. E aí eu cheguei pro Dorival na época, que era o Dorival ainda, e falei, Dorival, traz meu irmão, cara. Ele falou, poxa, boa ideia. Ô, seu irmão, tá? Eu acho que eles tinham até trabalhado juntos, se eu não me engano, meu irmão e o Dorival. Não, vamos tentar. E realmente, né? Realmente eu consegui levar ele pro Atlético. Mano, foi muito engraçado. Porque eu e meu irmão, nós saímos de casa juntos com 14, 15 anos, assim. E nunca jamais, e nunca depois disso a gente viveu como irmão, né? Que cada um foi pro seu lado, né? Ele foi para um lado, eu fui para o outro. A gente só se via muito pouco, né? No final do ano, nas férias. Mas aí ele também já estava casado, já tinha filho, então ele ficava com a esposa, enfim. Cara, nós concentrando junto, no mesmo quarto. Era muito engraçado. Tipo, a gente ia sozinho, lembrando nos 14 anos que a gente não dormia, fazia palhaçada, sabe? Então, assim, cara, foi um momento, assim, muito, muito, muito bom da minha vida. Relembrar momentos de família. E aí minha mãe e meu pai podiam ir também lá para Belo Horizonte, ficar perto da gente, poder todo mundo morar junto, reviver aquele início nosso, né? De família mesmo. Enfim, e conseguir um título de Libertadores, que eu não tinha, né? Ele já tinha, eu não tinha. Porque eu tinha chegado no São Paulo em 2005, mas eu não fui campeão da Libertadores porque eu tinha jogado pelo Santo André naquele mesmo ano. Cara, foi uma coisa de outro mundo, né? Comemorar título com meu irmão de Libertadores. Tipo, surreal, cara. É coisa que nem nos melhores sonhos da minha vida eu sonharia isso. Tá num grande clube e ser campeão da Libertadores com meu irmão junto, né? Então, assim, o Atlético me deu uma coisa muito importante para minha vida, né? Que foi jogar com meu irmão, né? E ser campeão junto com meu irmão, né? Isso foi mais importante ainda. E só acrescentou para mais uma vez o nome da família Felisbino tá lá em cima. Desculpa. E levando o Atlético novamente a anos de glória, que desde 81 o Atlético não ganhava um título de expressão nacional e mundial. Então, né? E aí, naquela ocasião, eu tive uma coisa que também faz parte do meu crescimento, né?
que logo depois, em outubro, eu tive uma lesão séria de joelho, né? Um ligamento cruzado, e foi o que me impossibilitou de ir para o Mundial. Então, eu não cheguei a disputar o Mundial com o Atlético, né? Me safei, né, de uma vergonha, né, se podemos dizer assim, né? Porque, poxa, fiquei muito chateado do Atlético não ter ido para a final, né? Ter perdido aquele jogo pro Raja Casablanca da forma que foi. Eu acho que o Atlético, pelo time que tinha tudo para ir para a final, né? Talvez ser campeão seria muito difícil, mas disputar aquela final. Então foi isso, cara. Muito bom, né? Agradecer. Foram 4 anos, né, no Atlético, né? Depois dessa contusão, ainda fiquei mais um ano. Então, assim, mais uma vez, né? Graças a Deus, deixei meu nome marcado na história de um grande clube brasileiro. Richarlison, eu acho que o nosso tempo está acabando. Antes de cortar sem a gente querer, né? Com a interrupção de 1 hora. Queria agradecer imensamente pelo papo sobre futebol, sobre sociedade, sobre mundo, curiosidades da sua carreira vitoriosa que você nos contou aqui. Caiu? Não, ainda não. Curiosidades e histórias maravilhosas da sua carreira vitoriosa que você contou aqui. E também apresentou aqui para os Corujos que não conheciam esse cidadão brilhante com posicionamentos muito interessantes e empáticos às diversidades que o mundo comporta. Muito obrigado pela presença e deixo para você se despedir a todos e deixar uma mensagem aí. Na verdade, sim, cara, quero agradecer sempre o carinho, como eu disse, né? Não é só do torcedor são paulino, nem do atleticano, nem do campinense, né? Da verdade, do bugrino, nem dos times que eu joguei, do Vitória, né? Do rubro-negro, mas eu tenho um carinho de todos os torcedores. Isso eu acho muito gratificante para mim, né? Essas pessoas, elas têm um grande respeito, né? Pela minha pessoa, né? Isso para mim é muito legal, porque eu nunca fui depreciado. É claro que tem as brincadeiras de sadia, de torcedor que é corintiano, que é palmeirense, enfim, né? Quando perde, quando ganha, mas nunca chegou a extrapolar o desrespeito, né? Do cidadão. Então, agradecer, dizer para a gente buscar ser uma pessoa melhor, né? No seu dia a dia, né? Dizer também para esses meninos que estão começando, jovens atletas, a não abandonar os estudos. Até porque o estudo, ele vai te ajudar até no próprio futebol. Então, assim, dá para conciliar sim. Vai por mim, né? Você não precisa passar com nota máxima na escola, mas faça. Porque se não acontecer de você virar um grande profissional, pelo menos um ser humano brilhante você vai ser, e aí você vai ter capacidade de buscar uma outra porta que não seja o futebol com uma maior facilidade. Então, não abandone os estudos. É muito importante. Mais uma outra coisa que eu tenho falado muito nas minhas lives diárias, né? Que eu estou com um desafio fazendo de 100 flexões durante 30 dias, e eu tenho trago essa mensagem, que muita gente tem esperado as coisas acontecerem. E na vida a gente não pode fazer isso, né? A única coisa que cai do céu é chuva e bênçãos. E bênçãos quando a gente merece, quando a gente é um cidadão de bem, que colhe o bem, que consequentemente você vai plantar o bem. Que planta o bem, você vai colher o bem. Mas as demais coisas não caem. Então se estruture, se sacrifique, vá atrás, se movimenta. Não espera as coisas acontecer, faça as coisas acontecer. Que com certeza você vai ver que você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, quero deixar um beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez, você obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez contando um pouco da minha história, né? O pessoal aí dos Corujas, né? Que é um site bem legal, né? Uma página bem legal, né? Só deixar aí já o recado que você vai colocar no YouTube. Então, quem quiser acompanhar vai estar lá no YouTube, né? Se inscreva lá, né? Acione a notificação, se é isso que fala, que eu sou meio
meio ruim nessas coisas, Isso né? mesmo. Eu acho que foi bem legal e é importante a gente ajudar também as pessoas a continuarem com o objetivo deles, o trabalho deles. Então, um grande beijo para todos mais uma vez, que Papai do Céu abençoe a todos, um grande final de sábado, um grande domingo amanhã e uma grande semana para vocês. Obrigado a todos. Até a Tchau, próxima. tchau. Fiquem com Valeu. Deus.